Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Este é o canal de Atualidade Cosmética e hoje eu converso com o Wilson Ribeiro, sócio-diretor da Eico Cosméticos. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Oni? E você, como é que tá? Tudo ótimo, obrigado por atender a reportagem nesse momento complicado aí. E eu queria que você começasse falando como é que a Eico tem enfrentado a pandemia, tanto em termos de ações de precaução aí junto aos funcionários, e também como é que vocês têm apoiado os parceiros da Eico nesse momento difícil. Obrigado aí pelo convite seu e da Cosmética. É uma honra estar aqui com vocês, dividindo um pouco aí de conhecimento, de aprendizado e de experiência aí nesse momento tão diferente para todos, né? Falando um pouquinho dos nossos funcionários, a gente tomou muito cuidado. A gente dividiu em duas partes, né? Então, a gente tem o back-office, que é a estrutura administrativa, e tem a parte produtiva, né? Então, tudo que deu para a gente preservar de início, a gente preservou. Então, a gente criou o home office, né? A maioria do pessoal do administrativo, ou até 100%, 95% ficou em home, e na parte de produção a gente teve que continuar produzindo, não teve jeito, até para a empresa conseguir se sustentar ao longo desses dias. Obviamente a redução foi reduzida, mas a gente tomou todas as medidas aí de segurança, implantando a obrigatoriedade nos equipamentos de EPIs, de proteção, né? E foi isso. A gente tomou a todo tempo muito cuidado com a saúde de todos e sem deixar de produzir o mínimo que fosse, né, para esse período difícil aí. Com relação aos nossos parceiros, a gente se preocupou muito também com a saúde financeira deles, né, porque o mercado vai voltar, né, então, uma hora ou outra, o mercado volta. Aliás, a gente já está sentindo essa retomada, mesmo que pequena, né, então a gente se preocupou muito em deixá-los saudáveis e tranquilos para atravessar esse período e na retomada ter fôlego, né? Então, a gente tem que pensar nesse momento no global, né? Pensar em toda a cadeia. Como é que vocês deram esse? Vocês prorrogaram prazos, aumentaram, melhoraram algumas condições, fizeram promoções para acelerar o sellout de quem estava operando de alguma forma por e-commerce ou por televendas? Sim, sim. Os nossos parceiros clientes, né? A primeira coisa que a gente fez foi confortá-los, dando as devidas prorrogações para os que precisavam, né? A maioria, normal. A gente acaba vivendo do dia a dia, o fluxo de caixa de todo mundo é apertado, né? Então a gente fez sim, a gente prorrogou praticamente 100% da carteira, o tempo que os nossos parceiros precisaram, né? E essa foi a primeira medida de parceria. Em segundo plano, em seguida, os que retomaram, né? Então, o farma, o supermercado e o e-commerce, principalmente, a gente teve sim que impulsionar a venda de alguma forma, né? Seja com promoção, seja com pack promocional, ou com o que fosse, né? A gente teve que dar uma incentivada na venda, sim. Certo, perfeito. E em relação, Wilson, como é que vocês lidaram também com a outra ponta, né? Com os fornecedores de vocês, que também vocês buscaram apoio neles, tiveram apoio deles para poder ajudar as perfumarias. Como é que foi essa negociação? Como é que foram essas negociações também? A gente tem os nossos parceiros todos muito próximos, né? Então, todos os fornecedores, o pessoal até brinca que vender para a Eico é difícil, é demorado. E a gente brinca que nós somos fiéis, né? Então, a gente demora sim para homologar um fornecedor, às vezes 1 ano, 2, 3, mas quando ele é homologado, a Eico é muito parceira. Então, por ter essa proximidade, essa parceria, foi muito tranquilo. Tudo que a gente, da mesma forma que o que o nosso cliente precisou da Eico, a Eico fez, tudo que a gente precisou do nosso fornecedor fez.
E eu acredito que o que o fornecedor do meu fornecedor precisou também foi feito. Então a gente foi escalando, né, esse problema, dividindo um pouco, e para ficar mais leve o fardo aí nas costas de cada um. É verdade. Você comentou, né, que o problema é grande demais para alguma parte da cadeia absorver sozinho, ele precisa ser fatiado, né? Exatamente. Acho que o X da questão e o ponto principal é esse, é fatiar o problema mesmo. Fatiar e cada um resolver um pedacinho e ter certeza que a coisa vai retomar. Perfeito. A ICO também foi uma das primeiras empresas aí que não operavam, né, na categoria de álcool em gel, a produzir álcool em gel e abastecer o mercado. Como é que vocês fizeram isso e qual foi a importância, né, de ter feito essa mudança, ter entrado nesse segmento rapidamente aí para a saúde financeira da ICO? Um dos pontos mais fortes da EICO é a tomada de decisão. A gente toma decisão muito rápido, seja para o sim ou para o não. Então, quando a gente enxergou que o mercado estava virando de ponta cabeça e o paraquedas ali era o álcool gel, a gente virou 100% da produção para o álcool gel. A gente é muito estocado, a gente trabalha com os estoques altos e isso permitiu com que a tomada de decisão fosse mais segura. Pô, a gente vai virar nossa produção para o álcool gel, mas e o shampoo que a gente vende, o tratamento? Então, isso aqui a gente tem estoque, dá para segurar uns dias. A gente virou a produção inteira para o álcool gel e foi a coisa mais assertiva que a gente fez. Deu um fôlego, um fluxo para a gente, uma tranquilidade para a gente conseguir passar por esse momento, né? Um dos pontos importantes é que a gente possui parte da cadeia produtiva. Então, isso ajudou muito, né? Isso ajudou muito a rodar 24 horas as fábricas e conseguir atender uma parte da demanda. A demanda foi muito grande, né? Foi uma coisa que eu nunca vivi, nunca presenciei. Mas a gente conseguiu atender uma boa parte. Inclusive vocês, a EICO tem a própria fábrica de embalagem, né? Vocês que produzem as embalagens da EICO. Quer dizer, sem isso vocês não teriam conseguido atender o mercado, talvez com essa agilidade? Com certeza nós não teríamos. Eu acho que o X aí foi nós produzimos a nossa embalagem. Esse foi sem dúvida o principal ponto, porque a matéria-prima em si para a produção do álcool, ela estava difícil, mas você estava encontrando. E se você não tinha uma matéria-prima, você tinha uma outra que substituía. É igual um bolo, né? Você não tem um açúcar X, mas você tem um açúcar Y e acaba dando na mesma, né? Mas o que faltou mesmo foi embalagem. E a EICO produz as embalagens e isso aí, sem dúvida alguma, foi um diferencial. Eu até falei para alguns amigos empresários que foi preparo, né? Obviamente a gente não sabia que ia ser para isso, mas a gente vem se preparando há muito tempo, vem investindo na fábrica há muito tempo. A fábrica ela é toda automatizada, é uma fábrica pequena, mas ela atende a necessidade da EICO, né? Então foi nosso diferencial. A gente rodou 24 horas, mais ou menos uns 30 dias. Foi 24 horas, 4 horas soprando embalagem e aí conseguimos atender aí uma parte da demanda do mercado do Brasil. Esse é o canal de atualidade cosmética e eu converso com o Wilson Ribeiro, sócio-diretor da EICO Cosméticos. Wilson, você falou no comecinho, né, que você já começa a ver uma retomada nos negócios. Isso está vindo, né, de onde? Das praças que estão abrindo os negócios? E talvez até um pouco antes, se você puder falar como é que a EICO operou com os diferentes canais de distribuição. Quer dizer, o forte da EICO é a perfumaria, né? Vocês sempre deixaram claro, mas vocês estão em farmácias, estão no e-commerce. Nesse período, no alimentar também, vocês viram uma migração nas vendas de produtos da EICO para outros canais? O nosso foco, sem dúvida, é o canal especializado, que é a perfumaria, mas a gente também nunca fechou as portas e deixamos de trabalhar os outros canais, né? A gente vem ouvindo muito falar sobre o multicanal, então a venda ela tem que acontecer, seja em um ponto ou em outro, né? Então a gente tem parceiros hoje em todos os canais, farma,
autosserviço, que é o supermercado, e-commerce e o canal especializado, que é onde a gente nasceu ali, onde a gente investe e bate forte, né, bate pesado. Mas foi muito importante a gente, nesse momento, ter essa diversidade de canais para a sobrevivência da empresa mesmo, né? O nosso representante, o nosso vendedor, por exemplo, ele é autônomo. Então, se ele não vender, ele não recebe. Então, o que ele teve que fazer nesse momento foi procurar uma outra alternativa, uma outra fonte de renda, né? E aí ele foi procurar esses canais alternativos. A gente percebeu um aumento de demanda nesses canais, sim, né? Tanto no Pharma, como no e-commerce, como no autosserviço. Obviamente, não se compara a demanda que tem o canal especializado. O canal especializado tem uma demanda muito grande, mas a gente percebeu um aumento, sim, e foi um dos pontos que ajudou a Eco a se manter ao longo desses quase 60 dias aí que se passaram. E você acha que a gente está entrando aí, talvez nos primeiros estágios, não vou falar da retomada, mas da reabertura, talvez, de lojas, inclusive de perfumarias. Você acredita que essa consumidora que, de repente, era da perfumaria, comprava Eco na perfumaria e passou a comprar na farmácia ou no supermercado, por uma questão de conveniência, ela permanece nesse canal, ou o perfil de quem está comprando Eco no supermercado e na farmácia é diferente? O perfil ele é diferente, sim. Normalmente, a gente faz essa pesquisa, né? A consumidora que compra na perfumaria é uma consumidora. A perfumaria compra no farma, no supermercado é outra consumidora. Então, o que aconteceu nesse momento, eu acho que foi a falta de alternativa daquela consumidora. Eu não consigo comprar aqui, eu vou comprar ali. Mas normalmente a preferência é dela, né? Então ela gosta de comprar no farma, ou ela gosta de comprar ao serviço, ou você pega hoje a galera mais jovem aí gosta de comprar no e-commerce, né? Eu não acho que vai existir uma migração aí, vou deixar de comprar aqui e vou comprar lá. Acho que nesse momento teve uma adaptação, mas a coisa vai se retomando e cada consumidor vai permanecer aí na sua preferência de consumo. O e-commerce talvez ganhe ainda mais um espaço no cosmético, né, que é pequeno. O espaço de e-commerce no cosmético é pequeno. A consumidora ela gosta de pegar o produto na mão, de ser atendida, de abrir, de cheirar, né, de confrontar um com o outro que está do lado da gôndola. A gente ainda tem preserva esse tipo de atendimento no cosmético. Mas eu acho que cada mercado, todo mercado vai se retomar, cada um com o seu pedaço, cada um com a sua força. Acho que a coisa volta ao normal, sim. Perfeito. Falando agora um pouquinho da retomada, né? Você passou aí, acho que um mês vendendo álcool em gel, basicamente, e imagino que agora esteja voltando com as vendas do portfólio tradicional da Eco. Como é que tem vindo essas vendas? São os clientes de sempre? Você está notando uma diferença aí no perfil dos clientes, né, dos compradores? A retomada me surpreendeu. Achei que ela seria mais lenta, mas esses últimos 10 dias a gente percebe os pedidos, as compras, né, chegando de uma maneira muito legal, tá, bem pulverizada. Mas a gente percebe sim uma distribuição um pouco maior, né, nos canais, né? Mas o canal varejo mesmo, né, perfumaria, a gente tem exemplos de lojas que estão abertas e que chegaram a 70% do faturamento de um dia normal. Então você vê que o cosmético ele acaba entrando sim como um item de necessidade básica e a consumidora ela precisa do produto, né? A mulher não fica sem um bom shampoo, um bom condicionador, uma boa máscara, um bom creme para o rosto. Então, na medida que o isolamento ele vai ficando mais brando, né, e o pessoal começa a sair de casa, eu tenho certeza que um dos primeiros lugares que a mulher vai é na perfumaria fazer a compra dela e ficar, se sentir bem, né? Nesse momento, um ponto muito importante é a autoestima, né? Então, acho que é por aí.
Mas você acredita que esse boom inicial ele vai se sustentar ao longo do ano? Ou ele foi um boom ali de um movimento que estava represado, de compras represadas, e a tendência é isso cair e aí depois a gente ter uma escalada mais gradativa? Qual que é o seu sentimento em relação à retomada propriamente dita? É exatamente isso que você falou. O que a gente acredita é que está ocorrendo essa demanda reprimida, isso vai passar, a venda, a gente estima que volte na casa de 40% a 50%, e que ela vá retomando ao longo do ano, e a nossa previsão é chegar ali em meados de novembro, dezembro, com 80% a 90% do faturamento que a gente vinha chegando. Isso eu não estou falando só de eco, estou falando de mercado, né? Então essa é a nossa estimativa. Perfeito. Wilson, eu queria abordar só mais 2 pontos com você. Um deles diz respeito à questão do atendimento na perfumaria, né? Essa é uma discussão para quem está mais ligado ao canal, ao varejo especializado em beleza, que não é de hoje, e ela sempre foi um impasse, né? O negócio é um negócio que tem a força ali, muito baseado nas promotoras das marcas, historicamente. Em boa parte das principais lojas do Brasil, você tem mais promotoras no chão de loja ali do que funcionários da própria loja, e essa sempre foi uma discussão, né? Com as regras que a gente vai ter que adotar de segurança, de distanciamento, uma consumidora receosa de entrar, primeiro de sair de casa, depois de entrar numa loja e que dificilmente vai entrar num lugar que esteja com muita gente ali, ou que seja abordada ali de forma muitas vezes ostensiva, né, como acontece hoje. Como é que isso vai impactar esse modelo de negócios? Como é que a EICO pensa isso para o futuro? O modelo de... Você está certíssimo, tá? Aliás, vou até fazer um parênteses. Já havia um movimento de mudança nesse ponto. O número de colaboradores nas lojas vinham diminuindo gradativamente. Então, realmente, a gente já presenciou lojas que você entrava, tinha 30, 40 atendentes, né, num corredor. Não é tão saudável, né? Eu estou falando agora como consumidor. Então, o lojista já estava muito preocupado com esse ponto. Ele já vinha selecionando as principais marcas, os principais parceiros, as principais atendentes, né, que eram relevantes, importantes para o negócio, e isso já vinha ocorrer. Então, agora, ainda mais, né, isso vai ter que ser adaptado. A EICO, ela não trabalha, né, nesse formato. A gente tem, sim, as meninas nas lojas, lógico, é um ponto muito importante do nosso negócio, mas a gente não trabalha só dessa forma. Para você ter ideia, hoje a gente tem 100 demonstradoras, ou técnicos, ou equipe comercial no Brasil. Não é pouco, o número é pequeno. A gente criou um modelo de negócio híbrido, onde a gente atua, sim, com as meninas, onde tem que atuar, e atua de outra forma em outros pontos. Então, eu acho que as empresas que elas são... a venda delas é completamente em cima desse formato, vão ter que se adaptar nesse momento. Um dos pontos importantes que eu até escutei ontem de um cliente que está aberto e falou: Wilson, a sua linha ficou em primeiro lugar na minha loja esses 10 dias que eu abri. O cliente está vindo e está buscando o produto, pega e leva sozinho. Retorno, né, como a gente fala. As marcas que se preocuparam em qualidade, em fazer o consumidor confiar na marca, no produto, elas vão ter agora um benefício, não só a EICO, tem várias outras marcas que fizeram isso. As marcas que ficavam 100% em cima desse tipo de atendimento, sem dúvida alguma vão ter problema. Mas eu acho que o atendimento ele vai continuar, só que de um formato um pouco diferente, reduzido, com mais restrições. Eu tenho conversado muito, a gente tem uma proximidade muito grande com os clientes, né?
Na verdade, a maioria são nossos amigos, né? Então, a gente tem um bate-papo bem próximo. E o que eles estão fazendo é que lojas que tinham 20, hoje estão com 5. Né? Então, ou o produto vai vencer pela força da marca e do produto, ou você vai ter que ser selecionado no meio desse quadro reduzido pela sua performance, pela parceria, pela característica, né? Mas você acredita que a gente pode, quer dizer, operando com 5, né, pessoas no chão de loja, fica até difícil para ter promotoras de marcas, né? Você acha que isso pode acelerar uma migração que também é discutida há bastante tempo, né, do atendimento passar de fato para as lojas, né? E aí eventualmente as demonstradoras técnicas cumprirem uma função muito mais pontual de ações, de treinamento até de quem está na operação da loja, mas o atendimento propriamente dito ficar na mão das lojas? Você acredita que a gente pode acelerar esse processo ou isso ainda é difícil? Eu acredito que sim, e esse ponto que eu te falei no começo, que já vinha acontecendo essa migração, era exatamente nessa linha. Então, a loja tem o atendimento e as nossas colaboradoras, elas ficam nas lojas para prestar um outro tipo de atendimento, um atendimento mais técnico, uma aplicação, ou algum tipo de serviço nesse caminho. Acho sim que isso vai ser acelerado, acho sim. Não acho que é uma mão de obra que vai ser de maneira alguma excluída do modelo de negócio dos lojistas e das indústrias, mas vai ter sim uma redução e uma migração nesse formato. Perfeito. E um último ponto, Wilson, que eu queria abordar com você, diz respeito ao mix, né? Ao mix de produto das perfumarias, né? A própria Beauty Fair, né, realizou uma live há uns 10 dias, mais ou menos, com alguns lojistas, você certamente assistiu. Com certeza, do começo ao fim. E todos eles colocaram ali a questão do mix, necessidade de reduzir mix. Para quem acompanha o mercado, o que eles quiseram dizer, não adianta vir com um monte de coisa, não adianta vir falar de diferenciais, quer dizer, num primeiro momento eles vão se preocupar em manter o que vende, que é curva A, e o resto que pode até gerar um diferencial para a loja, tudo, eles vão ter que deixar ali, talvez, para um segundo momento. Pensando não só no negócio da Eico, mas do lado da indústria, você vê a indústria preparada para olhar para o seu portfólio e falar, putz, realmente eu tenho, sei lá, 10, 15, 20% de itens que não fazem sentido do ponto de vista do consumidor e da ponta ali do lojista, né? Talvez faça sentido do ponto de vista operacional para a empresa ou para atender uma fatia muito pequena ali de consumidores, mas que de fato para o lojista agrega muito pouco. E também do lado dos lojistas uma maturidade para conseguir montar um mix que também não fique restrito só ao que vende muito, porque o que vende muito não difere muito de loja para loja, né? Principalmente se a gente pegar as grandes redes. Ou seja, a gente corre o risco de cair talvez num erro de ter todas as perfumarias com um mix muito parecido, como acontece hoje no Canal Farma. Como é que você vê essa equação aí do mix? Eu acredito que o mix, essa diversidade de produtos, é um dos principais pontos positivos do canal especializado. Você deu um exemplo brilhante que é do Farma. Você entra hoje no Farma, apesar de ter mudado um pouco nos últimos dias, mas você entrava antes dessa mudança do mercado e era aquele básico do básico, né? E a mulher, ela não quer o básico, ela quer alguma coisa diferente. Então o varejo ele ganha também pelo mix e pelo lançamento, pelo diferente mesmo. A mulher ela quer entrar na loja todo mês, ela quer ver a novidade, né? Mas, enfim, eu acredito muito, e aí que ela já vinha fazendo isso, né? Eu sempre falo para a nossa equipe que nós temos que fazer mais com menos. E não é porque você vai fazer mais com menos que você vai deixar de fazer ou que você vai deixar de ter esse leque de lançamentos ou de produtos, né? Simplesmente você, de fato, fazer mais com menos. Se você lança
10 produtos por mês, você estava com a gente lá na NRF, a gente falou sobre isso, vamos lançar 2, vamos lançar 3, não deixe de fazer, mas faça com um pouco mais de consciência, um pouco mais de preparo, de estudo de produto. Acho que a indústria vai ter dificuldade nesse ponto. Quem não vinha se preparando para trabalhar dessa forma vai ter um pouco de dificuldade. É difícil do nosso lado, eu cuido dessa parte na EICO e eu já não tenho mais esse apego, mas no começo eu tinha, de tirar produto de linha, né? Parece que é um filho que você criou, você desenvolveu, né? Mas não é um filho, pode tirar de linha que não vai acontecer nada na empresa. O importante é você sempre manter o faturamento, o seu faturamento e o faturamento do cliente. Você pode vender 1.000 de um produto, ou você pode vender 1.000 de 10 produtos. Então, vai da estratégia da empresa. O mix ele vai ser reduzido, sem dúvida alguma, tanto na indústria quanto no varejo, e se a indústria não se preparar e não fizer a lição de casa antes, o varejo vai fazer, e a indústria vai ficar com o estoque cheio, o estoque parado, e aí tá todo mundo sem caixa agora para desperdício. Então, acho que o momento é fazer mais com menos. Não, a gente não pode deixar de levar novidade para o ponto de venda, a gente não pode deixar de levar lançamento. Esse é um dos principais papéis da indústria e do cosmético hoje, mas é sim levar mais produtos assertivos, com frequência, mas em menor quantidade. Perfeito. Wilson, muito obrigado. Sucesso aí com as vendas e que a retomada aconteça o mais rápido possível para todo mundo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição e vamos nessa. Vamos vender cosmético, que é o que a gente sabe. Perfeito, é isso.